Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Sim, e a gente usa esse guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre de inverno, o autor Jiri Moskala está nos levando para o maravilhoso mundo de Moisés, o livro de Êxodo. A saga de Moisés e seu povo na travessia do deserto do Sinai. Nessa semana nós estamos vendo as 10 pragas. 10 menos uma, porque uma praga vai ser falada semana que vem, quando vamos discorrer sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Como que ela acontece? E a Páscoa tem alguma coisa a ver com essa Páscoa que se comemora hoje? Para a semana que vem. Aproveita, se inscreva no canal, dê o seu gostei ou não gostei, o YouTube tanto faz, se você gostou ou não. O importante é que você se manifeste. Verso para memorizar, verso áureo. E assim falou Faraó, endurecido o coração, não deixou ir os filhos de Israel, como tinha dito o Senhor. Êxodo 9:35. Não conheço o seu Deus, e nem deixarei o seu povo ir. Meus amigos, mas o bicho vai pegar nessa semana. Hoje, entardecer, anoitecer, da segunda-feira 21. A Bíblia diz que Faraó estava com o coração endurecido. A pergunta da semana é: quem endureceu o coração de Faraó? Muito bem. Leia lá. Êxodo 3:7. Êxodo 7:3. Êxodo 7:14. Êxodo 7:13. Êxodo 7:22. Como podemos entender esses textos? Esses textos, eles são muito enigmáticos. Ora, o texto diz que Faraó endureceu o coração. Ora, o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? O próprio Faraó? Deus? Ou uma terceira pessoa? Qual seja? Satanás. Quem endureceu o coração de Faraó? 9 vezes o livro de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Então foi Deus quem endureceu o coração de Faraó? Êxodo 4:21, Êxodo 7:3, Êxodo 9:12, Êxodo 10:1, Êxodo 10:20, Êxodo 10:27, Êxodo 11:10, Êxodo 14:4, Êxodo 14:8. Veja também Romanos 9:17 e 9:18. Outra 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Êxodo 7:13, Êxodo 7:14, Êxodo 7:22, Êxodo 8:15, Êxodo 8:19, Êxodo 8:32, Êxodo 9:7, Êxodo 9:34, Êxodo 9:35. Afinal, pergunta o autor Jiri Moskala, quem endureceu o coração do Faraó? Afinal, quem endureceu o coração de Faraó?
Quem você acha que endureceu o coração de Faraó? Ora, você acha que Deus endureceria o coração de alguém? Como Deus endureceu o coração de Faraó? É significativo que, no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. Não conheço o seu Deus, e nem tampouco deixarei o seu povo ir. Ou seja, ele desafiou a Deus. Quem é esse seu Deus? A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9:12. Afinal, Faraó endureceu o seu próprio coração? Ou Deus endureceu o seu próprio coração, o coração de Faraó? Como explicar isso? Escreve nos comentários. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do Faraó. O autor está dizendo: o Faraó decidiu endurecer o seu próprio coração. E Deus deixou o Faraó com o seu coração endurecido. Entende? Lembra aquela passagem da Bíblia que diz: quem é santo, continue a santificar-se. Quem é impuro, continue em sua impureza. A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Isso mostra que Deus fortaleceu, aprofundou a própria escolha de Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria. Êxodo 4:21. Deus disse que endureceria o coração de Faraó. Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o Faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Você veja que, em muitos momentos, o Faraó falava: Moisés, ore por mim, estou precisando. Deus não criou o mal ou o pecado no coração de Faraó, certo? Claro, Deus não cria o mal. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem sua graça restritiva, abandonando-o à sua própria maldade. Veja Romanos 1:24 até 32. Chega uma hora na vida da pessoa que Deus desiste. Jesus Cristo lutou com Judas, até que Jesus Cristo disse: chega, já que você quer, faça o que você quer. E aí Judas foi lá e entregou Jesus. O Faraó tinha livre-arbítrio, como você tem. Você tem poder para escolher a favor de Deus ou contra Deus. Então você pode decidir a favor ou contra Deus. E Faraó decidiu contra. Você também pode fazer isso. A lição dessa semana é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Agora, o que você vai escolher? Aí depende de você. O bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden, e o Faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Deuteronômio 30:19. Uma ilustração pode nos ajudar a compreender esse tema. Imagine a luz do sol incidindo sobre a manteiga e o barro. Você já viu manteiga no sol? Pode ser margarina também. E barro no sol? Faça a experiência. A manteiga, a margarina vai se derreter e o barro vai se enrijecer. Você quer ser manteiga diante do sol, Cristo? Ou você quer ser
barro empedernido como Faraó. A manteiga derrete, mas o barro endurece. O calor do sol, falar nisso, gente, eu acabei de subir aí um vídeo do pôr do sol aqui na nossa cidade. Maravilhoso! Assista o vídeo! É um videozinho simples de 3 minutos. Assista, é gostoso! O calor do sol é o mesmo em ambos os casos. Deus é o Pantocrator, o grande criador perene. Para todos nós, queiramos ser, perdi como é que eu ia falar isso. Não importa o que escolheremos ser, manteiga sobre o sol, Jesus Cristo, ou barro sobre o sol, Jesus Cristo. Se escolhermos ser manteigas, margarinas, seremos amolecidos, teremos coração mole diante de Deus. Se escolhermos ser barro, seremos duros, enrijecidos, como pedras empedernidas, como o Faraó ficou como pedra. Deixa Jesus atuar no seu coração. Jesus é a pedra, a rocha sobre a qual foi construída a igreja de Deus, qual seja todo o cristianismo hoje. A rocha Cristo tem duas particularidades básicas. Primeiro, se você cair sobre a rocha, você ficará em pedaços. Se você deixar a rocha cair sobre você, você ficará em pó. Será destruído. Caia sobre a rocha, antes que a rocha caia sobre você. Faraó tinha a decisão de escolher seguir a Deus, mas ele preferiu não fazê-lo. E ao escolher não fazê-lo, ele permitiu que Deus caísse sobre ele com o peso da justiça, traduzido nas 10 pragas do Egito. Meu irmãozinho, fuja das pragas do Egito, da Babilônia. Agora não são mais 10, agora são 7. Leia lá em Apocalipse. Essas 7 pragas cairá sobre corações empedernidos. O barro endurece com o sol. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, mas há 2 reações diferentes e 2 resultados distintos. O efeito depende da natureza do material a ser impactado. Se você for manteiga diante de Deus, você vai amolecer para a mensagem. Se você for barro diante de Deus, você enrijecerá e será quebrado por ele. No caso de Faraó, podemos dizer que dependia das atitudes de seu coração em relação a Deus e ao povo de Deus. Como você usará seu livre-arbítrio nos próximos dias? Se você sabe qual é a escolha certa, como pode se preparar para fazê-la? Implore a Deus. Senhor, eu quero ser manteiga em suas mãos. Amolece meu coração. Não permita que eu me endureça diante das necessidades humanas, que eu possa amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, que eu possa continuar amando-o como meu grande Rei, Deus, Senhor, Pantocrator. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.